Bom dia a todos. Estou bastante orgulhoso, levei algumas horas, na verdade muitas horas, para desenvolver esse aplicativo de análise de risco conforme a NBR 5419, já de 2025, entendendo que as revisões que estão propostas elas serão aprovadas. Caso elas não sejam aprovadas, eu produzo aqui algumas alterações. Vamos lá. Primeira questão, as variáveis de exposição, a largura, a profundidade, a altura e uma possível altura de protusão como uma caixa d'água, para me oferecer aí a área de exposição sem protusão, a área de exposição apenas partindo da protusão e entre elas qual for a maior, a área de exposição vezes o fator de localização, que é em função de ser uma estrutura cercada por objetos da mesma altura, vezes o NG, eu escolhi o NG, eu já carreguei os dados da norma que o Barbosa gentilmente me ofereceu, né, que ele é redator da norma, e ele gentilmente me ofereceu os NGs por município, eu carreguei aqui dentro do aplicativo. Santa Catarina, Joinville, 18 raios por quilômetro quadrado. Coloquei as linhas de elétrica e as linhas de dado, uma do lado da outra, para facilitar a seleção. 200 metros de elétrica, 100 metros de telefonia. Ambas são aéreas, ambas dentro de um perímetro urbano, né? Você tem os fatores de ponderação para perímetro urbano, rural. Claro que dentro do urbano você tem a proteção dos prédios ao seu redor. O fator de ter um transformador próximo da linha elétrica e da linha de dados não. As áreas de exposição de linha elétrica e de linha de dados para S3 e S4. Aliás, linha elétrica S3 e S4, linha de dados S3 e S4. Então, aqui nessa primeira tela, eu tenho as áreas de exposição da estrutura e as áreas de exposição das linhas elétricas aos raios, né? A segunda parte aí eu mostro uma tela de confrontação de quantas descargas na estrutura, próximo da estrutura, uma a cada 4,3 anos para a estrutura, essa em questão em Joinville, uma a cada 24 dias próximo da estrutura, vê que S2 é muito alto e já dá um indicativo de como serão as nossas proteções, serão bem mais orientadas para S2, porque S2 tem um número de eventos a cada mês, estatisticamente, aí pelos cálculos de exposição e intensidade, né, número de eventos danosos. Na linha, 1 a cada 100 anos, ou nas linhas elétricas e de dados, 1 a cada 100 anos, e próximo das linhas, 1 a cada ano. Esse fator de exposição aqui, número de eventos, é muito relevante para você confrontar o seu cálculo. Aí eu coloco aqui um gráfico, número de eventos danosos direto na edificação, próximo da edificação, nas linhas ou próximo das linhas. Fica evidente aqui que S4 está bem alto, né? O problema de S4 não, S2, né? Perdão, S2, eventos de descargas atmosféricas próximo da edificação, né? A 14, 15 por ano, a cada 25 dias aproximadamente. Aí aqui eu coloco já os fatores, já que eu fiz lá o número de eventos danosos, agora as probabilidades de dano, de choque elétrico e incêndio, que RA, RB, RU, RV, em função de PTA, né? Há alguma proteção contra choque? Há algum aviso ou alerta, alguma isolação? Não há. Há algum SPDA instalado? Opa, há um SPDA nível de proteção 4. Opa, tá aqui. DPS, coloquei DPS entre classe 3 e classe 4, tem um fator de ponderação. Linhas sem blindagens, linhas comuns. Coloquei aqui os pilares e vigas como sendo a blindagem eletromagnética, este fator de blindagem eletromagnética da gaiola de Faraday, que pode ser a composição de pilares e vigas metálicas do concreto armado, pode ser contado como uma blindagem eletromagnética. Eles vão fazer muita diferença em S2, que é o número de eventos danosos críticos, né, próximos da edificação. Fiação elétrica, eu coloquei cuidado para evitar laços médios aí de até 25 metros quadrados. Tensão suportável eu coloquei críticas de 1,5
um aparelho telefônico, um modem, por exemplo, proteção contra choque pelas linhas elétricas, DPS nas linhas elétricas classe, pelo menos nível de proteção 4 e 3, né, pelo menos para 100 kA dividido aí na quantidade de elementos, sem blindagem, neutro multiaterrado, ou seja, tem os fatores de probabilidade. Visto os fatores de probabilidade para PA, PB, PC, PM, PU, PV, PW, olha como o PM desceu, que era a probabilidade de um S2 causar queima de equipamento, porque eu declarei blindagem. PA e PB, PA muito mais por PTA, né? Não tem nenhuma medida de proteção contra choque, mas tem o SPDA, que tem lá suas descidas e tem suas distribuições subdivisores de corrente, ok? E PB, obviamente, está sendo influenciado por PB também, que é a questão de ter um SPDA classe 4, 0,2. Ou seja, fica aqui evidente as probabilidades de dano em função de ter SPDA ou não, de ter DPS ou não. Fica aqui para você poder já fazer sua análise preliminar. E com relação às perdas consequentes, quantidade de pessoas nas zonas, horas que elas estão presentes, é uma média ponderada em função da cultura familiar, em função do tipo de uso. Um pai trabalha 12 horas, a mãe fica na casa o tempo todo, sai 2 horas para fazer compra, as crianças saem para a escola e ficam 6 horas na escola. Esse tipo de comportamento gera um tempo estimado de permanência, pessoa média, hora por ano. Isso é importante para o cálculo. Se é uma estrutura robusta ou se é uma estrutura simples, que de madeira, né? Já é parte da nova norma isso daqui. Os fatores de choque, né, devido à isolação, é um piso de cerâmica. Os fatores de risco de incêndio, como medidas de proteção automática, detecção de fumaça. Um risco baixo de incêndio, se for no corpo de bombeiros, você vai ver que esse predinho multifamiliar, condomínio multifamiliar, ele tem um risco baixo de incêndio, menos de 300 megajoules por metro quadrado. Nível de pânico médio, porque tem mais do que 100 pessoas e menos do que 1.000. As perdas por incêndio, 0,01. E assim por diante, preenchi tudo lá, já tenho aqui as perdas calculadas para LA e LB, visto choque, né? Para LA e LU, visto choque. Às vezes vocês têm que considerar que é bastante variável, pode acontecer um errinho de fala. Mas o choque é LA e LU. Essas são as perdas consequentes. As perdas consequentes de incêndio, LB e LV, e para os demais, perdas consequentes devido a danos a equipamentos. Né? Eu tiquei aqui que eu vou considerar apenas RA, RB, RU e RV, porque eu não tenho equipamentos de uso vital lá dentro, então RC, RM, RW e RZ não entram na jogada. Se entrassem, poderiam até ser um pouco crítico, né? Porque estão em cinzas aqui, estão bem alto, mas RA baixinho, RB baixinho, e RU e RV inexistente, basicamente, porque um a cada 100 anos e um a cada ano para riscos induzidos, riscos conduzidos um a cada 100 anos, e riscos induzidos um a cada ano, ou seja, probabilidade baixa. Então, só mesmo RA e RB que vão ser componentes expressivos do risco de perda de vidas humanas. Aí eu tenho um risco total de perda de vidas humanas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 10 a menos 7. Ou seja, bem baixo. Aí, para cálculo de frequência, eu determinei que a frequência é não crítica, não existem equipamentos fora da zona 0B. Então, eu tenho que, para sistemas não críticos, a frequência de danos de equipamentos, visto que eu coloquei DPS classe 4, visto que eu coloquei preocupação com roteamento para laços médios, visto que eu tenho uma blindagem eletromagnética constituída, e eu já coloquei isso lá atrás, constituída pelos pilares e vigas da minha edificação, então a frequência de dano total é 0,023, que é menor do que 1. Que é melhor do que 1 para sistemas não críticos. Ou seja, aceitaria-se 1 a cada ano. Mas eu tenho 1
a cada 10 vezes 5, 500 anos aproximadamente de probabilidade. Então estão aqui os gráficos também. Então eu tenho a conclusão, que pode gerar aí um relatório técnico. As dimensões da estrutura, o número de eventos danosos, o gráfico do número de eventos danosos, a probabilidade de dano, as perdas consequentes, e eu vou colocar um gráfico para cada um deles na próxima revisão, o risco total calculado de perda de vidas humanas, 7,2 vezes 10 a menos 7, como eu já havia mostrado para vocês. Comparado com a norma, que é tolerado 10 a menos 5, o risco aceitável. E a frequência, e aqui está o gráfico das componentes de risco, RA e RB. R1, basicamente formado só pelo somatório de RA e de RB. As frequências de dano de equipamento, que é uma novidade para a norma e que é necessário ser calculado, deu uma frequência aceitável, 0,02 comparado com 1. Aqui está o gráfico delas. Conclusão, a análise de risco R1, o risco total calculado para a perda de vidas humanas está dentro do tolerável. A frequência de dano de equipamento está dentro do tolerável, 0,023 para 1, ok? Então eu tenho como resumo total, final, que o meu R1, perda de vidas humanas, está aprovado e minha frequência de danos está aprovada. Todavia, eu me comprometi a colocar um SPDA classe 2, DPS classe nível de proteção 4 ou 3, considerar as blindagens da estrutura do concreto armado e produzir laços médios de até 25 metros quadrados por causa das indutâncias mútuas, né? Então, esse é um relatório emitido nessa data, de acordo com essa norma, e tem aqui, né, as opções de imprimir, gerar PDF, gerar Word. Esse é o aplicativo. É isso. Obrigado, forte abraço.